Você já se sentiu exausto tentando manter a disciplina, mas sem ver resultados que tenham valido a pena? Pois hoje eu vou te mostrar que existe um caminho mais leve, mais eficiente, com um resultado muito mais duradouro, que é viver por princípios. Você vai aprender a diferença crucial entre disciplina e princípios. Como os princípios podem criar hábitos automáticos e consistentes para você. Vou te mostrar também um passo a passo para alinhar sua vida com os valores que realmente importam. E tem mais, no nosso último checkpoint, eu vou te entregar uma ferramenta prática que vai te ajudar a colocar tudo isso em ação de forma simples e transformador. Antes de começarmos, deixa aí o gostinho aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. Assim você ajuda esse conteúdo a alcançar mais e mais pessoas, a dar o primeiro passo à transformação das vidas delas também. Então, vamos junto nessa nova rota? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Uma Nova Rota, e a rota de hoje vai mudar tudo no seu futuro se você entender uma simples coisinha desse tamanho. Princípios são melhores e mais eficientes do que disciplina. Então, agora vamos ao primeiro ponto: entender a diferença entre viver com base na disciplina e viver com base em princípios. Bem, basicamente, a disciplina é a capacidade de controlar os seus impulsos e forçar as suas ações para alcançar um objetivo. Parece ótimo, né? Mas aqui é que está o problema. A disciplina exige esforço e pode levar a esgotamento mental e físico. Você precisa lutar o tempo todo contra si mesmo e todos os dias para fazer o que você acha que é certo. Já os princípios são diferentes. Eles não dependem de esforço constante porque estão enraizados em valores mais profundos. Princípios são como uma espécie de GPS interno que guiam as nossas decisões de forma natural, sem a necessidade de ficar empurrando ou forçando nada. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagine se alguém tem como princípio cuidar da saúde porque acredita que o corpo é templo do Espírito Santo, como está escrito lá em Coríntios 6,19. Essa pessoa naturalmente escolhe hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, exercícios, etc, etc. E não é preciso esforço constante, porque essas ações elas fluem de algo maior, o compromisso com o próprio princípio. Agora, vamos para a ciência. Alguns estudos mostram que quando vivemos alinhados aos nossos valores internos, a gente reduz conflito emocional e a gente promove saúde mental mais facilmente. Isso porque os nossos hábitos são baseados em princípios, eles utilizam menos recursos cognitivos, deixando o cérebro mais eficiente e focado no que realmente importa. Como está escrito em Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a saída da vida. E a tradução disso é: quando os princípios estão alinhados ao nosso coração, nossas ações se tornam consistentes e sustentáveis. Mas sim, você pode interpretar esse texto também como cuidar bem do seu coração, não comendo gordura saturada, nem abusando de açúcar e não sendo sedentário. Porque se o seu coração parar ou infartar, você morre. Simples assim. Então aqui vai a pergunta: você está vivendo com base em disciplina ou em princípios? Agora que entendemos a diferença entre disciplina e princípios, vamos falar sobre como os princípios geram hábitos que realmente duram. Um dos maiores problemas da disciplina é que ela exige esforço contínuo. No início você até consegue se dedicar a uma dieta rigorosa ou uma rotina de exercícios, mas quando surgem os desafios, vamos dizer assim, tipo cansaço, estresse, falta de motivação, etc, etc, tudo isso desmorona. Por outro lado, hábitos baseados em princípios são sustentáveis porque fluem do que você acredita ser fundamental. Eles não dependem de força de vontade constante, mas de uma conexão natural com os seus valores. Veja o que o Senhor Jesus diz em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso significa que uma vida baseada em princípios é como uma casa sólida resistente às tempestades da vida. Quer um exemplo prático disso? Pense em alguém que valoriza a saúde como um princípio. Essa pessoa não precisa de uma lista de regras ou de afazeres para evitar um fast food ou para ir para a academia. Esses comportamentos eles vêm naturalmente.
porque eles estão alinhados com seu propósito maior. Além do mais, a ciência reforça isso também. Quando nossas ações são guiadas por princípios, o cérebro utiliza menos energia para decidir o que fazer. Essa informação está no repositório de pesquisas do MIT e foi conduzida pela professora Anne Gabriel, do McGovern Institute of Brain Research do MIT. O estudo foi intitulado Habit Formation, que é formação de hábito. O processo se torna automático, liberando espaço mental para outras áreas importantes da vida. E aqui vai uma dica prática. Comece com um princípio pequeno e veja como ele transforma as suas ações. Por exemplo, se você valoriza a generosidade, então comprometa-se em ajudar alguém todos os dias, seja com palavras, seja com gestos ou atitudes. Simples assim. Bem, vamos falar agora sobre como os princípios oferecem resiliência em momentos de desafio. Quando a vida se torna turbulenta demais, seja com dificuldades financeiras, problemas de saúde ou crises pessoais, é fácil da gente se desanimar, principalmente se a gente estiver apenas nos apoiando na força da disciplina. Porém, uma vida guiada com princípios é como construir uma casa sobre a rocha, como diz Mateus 7,24. Quando as tempestades chegam, a base sólida dos seus princípios impedem que tudo desmorone. Por exemplo, imagine alguém que está vivendo uma crise financeira. Se essa pessoa tem como princípio a honestidade e o planejamento, ela vai buscar a solução como renegociar a dívida ou fazer um ajuste no orçamento, em vez de ficar recorrendo a atalhos que podem vir a causar uma verdadeira catástrofe. Vide quem fica preso em agiotas, por exemplo. Essa resiliência não é apenas emocional, mas também espiritual. Em momentos de dificuldade, os princípios ajudam a gente a se lembrar do nosso propósito maior, como está escrito em Isaías 40:31, que diz: "Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam." Agora pense na sua vida. Quais os princípios você tem sustentado nos momentos mais difíceis? E se você pudesse fortalecer ainda mais essa base, como isso mudaria a sua forma de lidar com os desafios do dia a dia? Então é hora de colocar a mão na massa. É hora de pôr em prática isso que a gente está aprendendo. Como que a gente identifica os princípios fundamentais e alinhar as nossas ações a eles? Esse é um passo fundamental para viver com propósito e consistência. Então aqui vai um passo a passo prático. Primeiro, identifique os seus princípios fundamentais. Pergunte a si mesmo quais valores são essenciais para você. Integridade, compaixão, excelência. Faça uma lista com os 5 principais princípios que você acredita ser os mais fundamentais para guiar a sua vida. Então, tarefinha. Pegue um caderno agora mesmo e escreva isso. Escreve com a mão. Não se preocupe em ser perfeito, apenas comece. 2. Alinhe suas ações aos seus princípios. Antes de tomar qualquer decisão, se pergunte: essa ação está alinhada com os meus princípios? Isso vai ajudar a evitar escolhas impulsivas, a promover um pouco de coerência? Tarefa: durante uma semana, anote as decisões importantes e faça uma avaliação se elas refletem os princípios que você anotou no passo 1. E, terceiro passo, transforme princípios em hábitos. Escolha um princípio na sua lista e desenvolva um hábito relacionado a ele. Por exemplo, se o seu princípio é compaixão, comprometa-se a dedicar 10 minutos do seu dia para ouvir alguém sem fazer julgamento. Tarefa: vamos definir um lembrete diário no seu celular para praticar esse novo hábito. Como está escrito em Tiago 1:22, que diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que transforma vidas não é apenas conhecer os princípios, mas vivê-los no dia a dia. Que é o que muita gente não faz e reclama por não ter resultado na vida. E aqui vai uma pergunta para você refletir. Quais são os 5 princípios que podem transformar a sua vida agora mesmo? Agora que você já identificou os seus princípios fundamentais, o próximo passo é transformá-los em hábito. Quando um princípio se torna parte da sua rotina, ele não exige mais esforço consciente, muito menos subconsciente. Ele simplesmente acontece como parte de quem você é. Então aqui vão 3 estratégias para você poder fazer isso acontecer. Primeiro, comece pequeno, mas comece hoje. Escolha um princípio e transforme em uma ação prática e simples, uma coisa fácil de fazer. Por exemplo, se o seu princípio é saúde, inicie uma caminhada de 10 minutos por dia. Começa pequeno. E começar pequeno evita que você fique sobrecarregado.
Tarefinha. Identifique um princípio e anote uma ação simples. Faz a anotação de uma coisa simples e fácil para você começar agora. 2. Crie gatilhos para os seus hábitos. Associe o seu novo hábito a algo que você já faz, algo que faça parte da sua rotina. Por exemplo, após escovar os dentes de manhã cedo, faz uma oração de gratidão ou leia um versículo bíblico. Os gatilhos ajudam a integrar os hábitos sem fazer esforço. Tarefa. Escolha um momento do seu dia para praticar o seu novo hábito. E defina um lembrete no seu celular. O celular não está aí só para ver rede social. Ele pode ser muito útil para a construção de hábitos saudáveis. E terceiro, facilite o acesso. Hábitos são construídos gerando facilidade para o cérebro, que, por sua vez, tende a ser acomodado e preguiçoso. Então, para tudo que você for fazer, se antecipe, facilite o acesso. Como deixar uma garrafa de água, por exemplo, disponível perto do lugar onde você trabalha, para toda hora estar bebendo água. Tarefa. Vai na sua geladeira agora e tira tudo da porta. Tira tudo e qualquer coisa que contenha gordura e açúcar, por exemplo. Deixa apenas água. A sua tendência é olhar para a porta e ver água. E muitas das vezes você não está com fome. O teu cérebro pode imitar sintomas de fome quando você, na verdade, está com sede. Isso vai facilitar o seu hábito de beber água ao invés de ficar procurando porcaria na geladeira. Isso é uma coisa que eu faço aqui em casa. Como, por exemplo, eu coloquei toda a minha roupa de treino do lado da minha cama para que todos os dias que eu me levantar, eu me levante e a primeira coisa que eu veja sejam as minhas roupas de treino, para eu lembrar que eu preciso fazer meus exercícios. E a minha geladeira é repleta de água na porta para evitar que eu fique comendo porcaria entre as refeições. Dá para ver pelo tamanho. E por fim, o quarto passo. Celebre pequenos avanços. Celebrar faz bem para você. A cada dia que você praticar um novo hábito, começar a praticar os seus hábitos, você precisa reconhecer que está progredindo. Pequenas recompensas motivam o seu cérebro a repetir essa ação toda hora. Como diz em Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes façam de todo o coração, como para o Senhor. Agir com excelência em cada pequeno passo faz toda a diferença. Tarefinha. Um calendário, mais uma vez. Então você vai usar o seu calendário ou um aplicativo para marcar cada vez que você terminar de cumprir um novo hábito. E você vai comemorar as suas pequenas recompensas para manter a sua dopamina e a sua motivação em dia. Quando você pratica um hábito baseado em princípios, ele se torna parte do seu estilo de vida. É como uma semente plantada em um solo fértil, que com o tempo cresce e dá frutos abundantes. Filósofo hoje, né? Regras são um verdadeiro porre, não é não? Quem aceita e acha delicioso seguir regras e mais regras? Pois é, ninguém. Talvez tenha começado uma dieta extremamente restritiva ou você esteja tentando implementar uma rotina exaustiva que durou apenas alguns dias. Isso acontece porque regras rígidas podem ser difíceis de sustentar, especialmente quando não são conectadas aos seus valores mais profundos. Princípios, por outro lado, são libertadores. Enquanto as regras dizem o que você deve fazer, os princípios mostram por que você está fazendo. Eles conectam as suas ações ao seu propósito, criando uma motivação interna que dispensa punições ou cobrança. Veja, por exemplo, o que diz em Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Princípios nos libertam do peso de cumprir regras sem sentido e nos ajudam a viver de forma intencional e com propósito. Aqui vai um exemplo prático. Imagine alguém que segue a regra de nunca comer sobremesa. Isso pode gerar uma frustração tão grande que vai causar rebeldia, porque regra não considera o contexto ou os valores da pessoa. Agora, se o princípio é valorizar a saúde, essa mesma pessoa pode escolher conscientemente quando e como comer uma sobremesa de forma equilibrada e sem culpa. Regras sem entendimento são como uma prisão. Princípios, por sua vez, promovem liberdade. Eles nos dão a flexibilidade de adaptar as nossas ações às circunstâncias e sem perder rumo. E chegamos ao nosso último checkpoint. Esse é o momento de revelar a ferramenta prática que vai ajudar você a transformar princípios em ações diárias e consistentes. Vamos revelar o grande segredo, como os gurus de marketing fazem. Apresento a vocês o quadro de alinhamento de princípios.
Essa ferramenta simples e eficaz funciona como um mapa para guiar suas escolhas e garantir que as suas ações sejam sempre conectadas aos seus valores mais profundos. Mas convenhamos, né? Todo mundo aqui é adulto e você não precisa disso, não precisa de um quadrinho desenhado. Basta que você simplesmente entenda a mensagem e tome consciência do que é necessário e do que não é. Vamos fazer isso em 3 passos. Então, primeiro, liste os seus princípios fundamentais. Então, mesmo que você resolva fazer o quadro, então no topo dele você vai escrever 5 princípios que você identificou como os mais importantes da sua vida. Por exemplo, integridade, compaixão, saúde, equilíbrio, gratidão, etc, etc, etc. Segundo, conecte princípios a ações práticas. Ao lado de cada princípio, você vai escrever uma ação prática que você pode realizar diariamente. Por exemplo, para princípios de saúde, a ação pode ser fazer uma caminhada por 15 minutos. Para uma ação de gratidão, pode ser anotar 3 coisas boas que aconteceram no seu dia, ou ligar para alguém para contar. Terceiro, acompanhe o seu progresso diariamente. Parece idiota, mas isso é fundamental. Use o quadro como um checklist. A cada dia, marque uma ação que você realizou, que isso vai ajudar você a criar consistência. Mas também traz uma sensação de conquista. E parece que não, mas isso vai acontecer. Vai por mim, faça o teste. Esse passo a passo foi desenvolvido com base em um princípio bíblico e estudos comportamentais que mostram que hábitos consistentes geram transformações duradouras. E o princípio está em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu já devo ter comentado a respeito disso. Agora é com você. Faça um alinhamento de princípio e dê o primeiro passo para a sua vida ser mais equilibrada. Vamos pensar em guiar a vida pelos valores que realmente importam. Muito obrigado por ter chegado até aqui e hoje nós exploramos sobre como viver sobre princípios, transformando a nossa vida de maneira mais profunda e duradoura. Nós aprendemos que a disciplina tem limites, mas os princípios oferecem uma base sólida e sustentável. Princípios geram hábitos automáticos e consistentes, reduzindo esforço e estresse. Quando alinhados às nossas ações e os nossos valores, encontramos resiliência para enfrentar mais e mais desafios. E com o alinhamento de propósito, você agora tem ferramentas práticas para poder aplicar tudo isso no seu dia a dia. Veja, viver por princípios não é apenas sobre resultados. É sobre encontrar propósito. É sobre encontrar propósito e paz em cada ação. Como diz em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimar. Agora eu quero te lançar um desafio. Escolha um princípio da sua vida e hoje comece a aplicá-lo de forma mais consistente. Um pequeno passo é tudo que você precisa para iniciar a sua transformação. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa um joinha aí pra gente, se inscreve no canal, compartilhe com alguém que você acha que também pode se beneficiar dessa mensagem. E se você quiser saber mais sobre esse e muitos outros assuntos que podem ajudar você a ter uma vida mais leve, mais fácil e mais próspera, eu te convido a conhecer o meu livro A Jornada do Presente, que está em promoção de lançamento e está mais barato que uma assinatura do Netflix. Você pode pedir a sua cópia pelo link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Obrigado por me acompanhar nessa jornada e nos vemos na próxima rota, sempre com mais e mais dicas e estratégias para uma vida abundante, leve e com base na sabedoria milenar das Escrituras Sagradas. Até mais!